Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Hoje vamos estudar um pouco o Salmo 79, que mostram calamidades não esquecidas. Isso mesmo. Esse salmo descreve o lamento causado pela destruição de Jerusalém em 586 a.C., quando os exércitos babilônicos, chefiados por Nabucodonosor, impuseram uma das maiores humilhações à nação de Israel, levando ainda todos os jovens e pessoas sadias para o cativeiro, deixando na miséria da desolação homens e mulheres, velhas e crianças. Os judeus comemoram também, na leitura deste salmo, a outra catástrofe de 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo da cidade. Então vamos ao salmo. A primeira parte, que vai dos versos 1 até o 4, mostra o sofrimento de Jerusalém. Diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos como pastos às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Somos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão em redor de nós. Esses versos mostram uma destruição total e uma humilhação terrível contra o povo considerado povo de Deus. Além de destruírem a cidade, mataram os judeus e deixaram seus corpos ao relento. Isso foi motivo de escárnio e zombaria para todos os inimigos de Israel. Mas Israel não estava sofrendo sem culpa. Israel descumpriu tudo o que Deus mandou fazer e agora sofria pelos seus próprios pecados. Mas nunca foi intenção de Deus destruir esse povo, mas permitiu essa calamidade para que eles se refletissem como nação que precisavam servir a Deus em todos os sentidos. Muitas vezes passamos por calamidades, algumas terríveis, e sofremos muito. A reclamação, nesse caso, é algo natural, porém, precisamos refletir sobre a causa disso e, descobrindo culpa em nós, devemos fazer mudanças de comportamento enquanto nos restabelecemos. Isso me lembra também o sofrimento do povo ucraniano, sendo humilhado como estão sendo pela invasão russa. A segunda parte do Salmo, dos versos 5 até o 8, mostra o grito do povo desesperado. Diz assim: Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e assolaram a sua morada. Não te lembres contra nós das iniquidades de nossos pais. Venha depressa ao nosso encontro a tua compaixão por estarmos muito abatidos. Israel, desesperada, e no lugar de pedir perdão pelos seus próprios erros, pediu vingança contra o inimigo. Israel sabia que o Senhor lembraria dos seus males e antecipou-se pedindo que ele não se lembrasse dos erros de seus pais. Admitia erros, mas não deles,
apenas dos seus pais. Estava em outras palavras, dizendo que eles não podiam pagar pelo pecado ou pelos pecados de seus pais. Mas isso não era verdade. Israel estava afastado de Deus desde muito tempo. No momento de sofrimento, parece que o primeiro desejo das pessoas é de vingança, e isso atrapalha a bênção de Deus no aplacar o sofrimento. Deveríamos, no sofrimento, procurarmos as causas pessoais, reconhecendo os nossos erros, pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, pedindo misericórdia para aqueles que nos afligiram, impondo o sofrimento e depois pedindo restauração para as nossas vidas e prometendo servir ao Senhor com fidelidade. O caminho da vingança é danoso para nós mesmos. O melhor caminho é o do perdão. Deus se agrada disso. A próxima parte dos Salmos, deste Salmo 79, é um pedido de auxílio. Um pedido de auxílio com muita amargura. Diz assim: ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão condenados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço, centuplicadamente, a injúria com que te injuriaram, Senhor. Pois é, nesse momento, após rápida reflexão, o salmista reconhece o pecado de seus antepassados e confessa os pecados de sua geração. Nessa reflexão, ele lembra que a humilhação imposta aos judeus pelos babilônios é um desagravo também a Deus, reconhecido como Deus dos judeus. Pede então misericórdia para os que estão sofrendo e a ação de Deus contra o inimigo. O salmista não esconde a sua indignação contra o inimigo e pede que eles sejam castigados 7 vezes mais do que os que eles maltrataram. Como cristãos, não devemos pedir coisas dessa natureza, mas deixar que Deus, com a sua justiça, faça o que lhe aprouver. A nossa parte deve ser de pedir perdão pelos nossos pecados, misericórdia para os que nos maltratam e restauração para a nossa vida, prometendo servir ao Senhor sempre. O verso 13 é um voto que o salmista faz, é um voto duplo. Diz assim: assim nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Publicaremos os teus louvores. Sabe, queridos, queridas, na condição da resposta agradável de Deus, atendendo aos pedidos do povo, Israel prometia, primeiro, louvar a Deus, dando-lhe graças continuamente e, segundo, declarar publicamente esse louvor a Deus. Acredito que o nosso louvor a Deus deve ser incondicional. Devemos louvá-lo porque Ele é Deus, e não somente porque Ele atendeu esse ou aquele pedido. Concluindo a nossa palavra, queremos dizer que o nosso culto a Deus deve ser isento de motivações egoístas. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.